É interessante ver como a vida ela torna algumas pessoas rudes e outras pessoas graciosas. Interessante observar isso. Duas pessoas podem atravessar o mesmo vale de circunstâncias desanimadoras. Uma sai com ressentimento e desânimo, e a outra com renovado vigor e alegria. A gente percebe isso ao longo da história, ao longo da nossa existência. Alguns crescem, alguns se fortalecem, outros murcham, outros caem. Por quê? Irmãos, o que acontece a nossos sonhos pode nos tornar rudes ou afáveis. Pode nos tornar amargos ou alegres. Todos nós possuímos planos, esperanças, perspectivas para a vida. Todos aqui possuem isso. Tem planos, tem perspectiva para a vida. Tem objetivos a alcançar e raras vezes eles chegam a se concretizar do modo exato como antecipamos. Raras vezes. Não obstante, alguns superam os contratempos na realização de seus sonhos, outros ficam imobilizados pela derrota, ficam acuados, parados, paralisados, mergulham em amarga autoincriminação ou culpam outras pessoas ao seu redor pelas desigualdades, pelos acontecimentos. O ponto em questão, meus irmãos, é o que você faz quando a vida lhe dá um golpe. O que você faz quando o seu sonho ele é frustrado? O que você faz? Veja o que acontece com alguns de nós. Deus nos chama para nós sermos sonhadores. Ele deseja dar-nos uma visão do que a vida pode ser. Em seguida, mediante a nossa oração perseverante, Ele nos oferece uma chamada especial que se ajusta com perfeição aos talentos que nos concedeu e aos dons espirituais que Ele nos confiará. Forma-se então em nossa mente um quadro de nosso destino. A gente tem formado aí. Sua chamada ressoa em nossa alma. Firmamos um compromisso de seguir o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, até as aventuras mais sublimes. E então, as circunstâncias adversas se levantam, qual nevoeiro, tapando o sol, a presença do sol, tirando o esplendor do calor, o brilho do sol. E o que aconteceu? Deus, Ele inverteu a sua orientação? Era nosso sonho apenas um autoengrandecimento? Uma das lições mais difíceis e de maior desafio na escola da obediência e da fé é que Deus, mesmo Deus que concede o sonho, Ele também prepara o sonhador para concretizar esse sonho. E, irmãos, por falar aqui tanto em sonhos, talvez você já saiba de quem nós vamos meditar um pouco aqui nesta noite. Nós vamos falar de quem aqui. Se você ler os capítulos 37 até os 50 de Gênesis, você vai encontrar ali a história de um dos mais notáveis sonhadores do Velho Testamento. E nós vamos perceber nessa história, nós vamos relembrar. Nós não vamos ler aqui agora os capítulos 37, 38, 39 até os 50. Não, nós vamos relembrar um pouco da história deste grande homem de Deus, José, um grande sonhador. José, ele aprendeu uma lição que lá no século XIV houve uma controvérsia entre cristãos, entre teólogos ali, e um áspero e outro respondendo aqui, e um dizia, olha, deixa a Bíblia ser Bíblia. Aí um levantou e falou, deixa Deus ser Deus. José aprendeu, ele deixou Deus ser Deus.
Talvez você está agora matutando um pouco essa questão. Como assim deixar Deus ser Deus? Será que eu sou tão poderoso assim que eu manipulo Deus? Não, jamais, jamais. Não estou ensinando isso e jamais imaginei isso. Nós não podemos manipular o nosso Deus. E vocês vão entender a questão aqui de deixe Deus ser Deus. E nós vamos relembrar alguns episódios na vida de José e vamos aqui então aprender algumas diretrizes aqui notáveis para nós. E nós vamos ver essas diretrizes e também elas servem para os sonhadores desapontados. Para aqueles que estão desapontados com seus sonhos, frustrados, desanimados, paralisados. Aprenda com essa história. Aprenda com a palavra de Deus. A ação poderosa do nosso grandioso, exaltado Deus. Você pode manter a sua Bíblia aberta aqui. Volta e meia nós vamos observá-lo aqui no texto aqui sobre a história de José. Desde o capítulo 37. A grande maioria aqui conhece essa história. Você já ouviu falar dela, você já leu a respeito dela na sua Bíblia, você já ouviu alguém comentá-la, você já leu o livro e mais. Há tempo atrás, aí não faz muito tempo, foi feita uma encenação cinematográfica, né? Desse episódio aqui, em um dos canais de televisão aí, a história de José no Egito. Então essa história, ela é bem conhecida. E ela, relatada aqui, ela não foi uma invenção de alguém que é um roteirista, alguém que escreveu novela. Essa é a história da vida real, é a nossa história. E por que nós falarmos sobre isso no momento da ceia, no domingo que nós celebramos a ceia? Porque essa história, ela está ligada à história de Jesus Cristo. Não tem como. Ela está vinculada à história do nosso Rei, do nosso Senhor, aquele que chegou até a cruz. E ela nos mostra, assim como o Senhor cumpriu seus propósitos de levar Jesus Cristo até a cruz, e ele foi crucificado, ali desceu à sepultura, ao terceiro dia ressuscitou. Assim com a história de José, o sonhador. Irmãos, primeira questão aqui que nós iremos observar, relembrando essa história, é o seguinte: deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. José, quando relata essa história, agora aqui no capítulo 37, ele tinha ali os seus 17 anos, era um jovem. E ele era o filho favorito de Jacó. A Bíblia não esconde isso, deixa muito claro aqui o favoritismo de José. O seu pai o tinha em grande estima. E, irmãos, a infância de Jacó afetou a educação de José. O esforço de Jacó para obter as bênçãos, para obter a bênção de Isaac, ela então tornou-o solícito demais para abençoar José. No relato aqui nós vemos toda a predileção, todo o privilégio que José então tinha diante do seu pai. E o resultado com isso foi a rivalidade com seus irmãos. O favoritismo de Jacó chegou ao cúmulo de ele dar para José uma túnica bem colorida, uma túnica comprida, colorida, e aí José, todo orgulhoso com isso, andava para lá e para cá com essa túnica feito um pavão. Ele lá fazia isso, andava para lá, andava para cá, e ele todo orgulhoso. A túnica simbolizava a aristocracia, a isenção do trabalho árduo. A túnica inflamava os ciúmes dos irmãos de José. Está aqui, nós vamos ver um pouco e relembrar desses fatos aqui. O fato é que Jacó, ele tinha predileção por José. Ele fazia de tudo por José. Isso ficava muito evidente. E isso trouxe algumas complicações na família.
Os irmãos de José, vendo todo aquele afeto, vendo todo aquele cuidado, vendo todo aquele carinho, todo aquele afeto que Jacó demonstrava, isso foi levantando ciúmes. O fato é que nem José, nem seus irmãos estavam preparados para o sonho que ele teve certa noite. Os irmãos sabem aqui. Olha aí o capítulo 37 do nosso texto aqui em Gênesis. Vamos ler alguns versículos aqui. Acompanhe a leitura. José, aqui no capítulo 37 de Gênesis. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou aos seus irmãos. Está aí, e teve um sonho, mas José, nem os seus irmãos, nem José, estavam preparados para o sonho que ele teve. Aqui nos relata o que foi esse sonho. Veja aqui, então, o relato do sonho. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Veja, meus irmãos, e ainda, se não bastasse, veio um outro sonho, e aqui ele diz que o sol, a lua, e aqui estrelas também se curvaram sobre eles, e isso levantou um certo burburinho entre os seus irmãos. Olha só, teve ainda outro sonho, versículo 9, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Veja, aqui então está um sonhador, José. Ele não estava preparado para isso, nesse momento. E para um rapaz de 17 anos, estes sonhos aí eram sonhos envaidecedor. Ele ficou envaidecido com essa questão. Ele ficou perdido nessa questão. E imagine isso, ele não estava maduro o suficiente para ter todo um cuidado especial para contar isso. Ele logo saiu contando. E isso mexeu com ele, mexeu com seus brios. E veja, meus irmãos, faltou-lhe humildade para refletir em silêncio no seu coração. Faltou humildade para ele observar com cuidado, com atenção. Ele sabendo já como era o seu relacionamento com os seus irmãos. E em vez disso, ele então contou o sonho a toda a família. Jacó, ele censurou o filho, mas o sonho já tinha causado dano ao ego conturbado de seus irmãos. A sorte então foi lançada e uma coisa terrível estava para acontecer. E esse fato se deu lá no Vale de Dotã, ainda no capítulo 37, veja aí, a partir do versículo 19. Então, José, o sonhador, fala dos seus sonhos para os seus irmãos. Seus irmãos já viam ele com outros olhos e foi se aumentando cada dia mais o ódio dos seus irmãos para com ele. E olha só o que acontece então certo dia aqui no Vale de Dotã, versículos 19 a 27 do nosso texto. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora mesmo. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas.
E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica atalar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E então disse Judá a seus irmãos: de que nos proveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Veja, você poderia imaginar uma série de circunstâncias mais adequadas para contradizer um sonho? E o sonho de José, como que fica agora nessa situação? E o sonho dele? E aquilo que ele expôs diante dos seus irmãos? Como é que fica agora esse sonho? Olha as circunstâncias que cercaram aqui, estão cercando a vida de José. Imagine, ele vai lá atrás dos seus irmãos, e os seus irmãos pegam, tiram a túnica dele, amarram ele, jogam num buraco, e ele fica ali. E mais, e disse o texto que os irmãos pararam para fazer um lanche. Ficaram ali, e José jogado ali no buraco. Irmãos, observem. Aí, vamos relembrar aqui a história. E vejam, José foi vendido. Veio esse grupo, indo para o Egito, comprou José e levou ele para o Egito. Coloque-se por um instante agora no lugar de José. Imagine ele caminhando para o Egito. Talvez ali amarrado, junto com outros escravos, e andando, caminhando até chegar ao Egito. O que estava passando na sua mente, toda a trama que foi envolvida na sua vida, tudo que acontecera com ele. E sempre voltemos aqui. E os seus sonhos? Como é que ficou? A frustração que se bateu na vida de José. Mas toda essa peregrinação de José até chegar no Egito, Deus foi moldando, Deus foi lapidando, Deus foi ensinando José. Deus foi lapidando o coração de José. E José, observando um fato interessante, é o primeiro princípio então que nós falamos aqui: deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Mesmo diante de aparentes frustrações, como José aqui então enfrentaram. José estava ali, e lembremos, e quando ele chega no Egito, o que acontece lá? Logo, ele é bem quisto. O comandante da guarda lá de Faraó compra José, Potifar, e coloca dentro de sua casa, e ele trabalha de uma tal forma que ele ganha toda a confiança de Potifar. Ele vai prosperando, ele vai sendo reputado como alguém que realmente tem bom senso, como alguém que é um grande trabalhador. E veja, mas o que acontece? A vida lhe dá outro golpe. Ele é acusado de uma coisa injusta, algo que ele não fez. E aí nós encontramos o relato aqui no capítulo 39 de Gênesis. Olha o capítulo 39. Então José é vendido, ele vai até o Egito. Lá ele começa a trabalhar na casa de Potifar, chefe do comandante aqui, oficial aqui de Faraó. Ele ganha então boa reputação. Ele está bem, as coisas estão indo bem. Talvez volte o sonho. O meu sonho está ainda, é o meu sonho sendo concretizado. Mas aí ele recebe um outro golpe. Olha aí o versículo 9 do nosso texto aí. Gênesis 39, 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
A mulher de Potifar tentou seduzir José, mas José, sendo moldado, lapidado, transformado por Deus, e mesmo neste momento, olha só o caráter e o temor diante de Deus, olha só o que ele então, ele revela para nós aqui. Como é que eu posso cometer tal maldade? Como é que eu posso pecar contra o meu Deus? Como eu posso ceder à sua sedução? Não vou ceder. E diz o texto, vocês sabem da história, que ele sai correndo. E a mulher furiosa então inventa que José tentou agarrá-la. E ele vai injustamente lá para a prisão. Lá está José de novo. E lá na prisão, ali está José. Veja tudo o que está acontecendo na vida de José. Ali depois tem o padeiro-chefe, lá no capítulo 40, na prisão. No capítulo 41, o sonho do copeiro-chefe, o sonho do padeiro-chefe. Esses eram empregados ali de Faraó, foram mandados lá para a masmorra, e junto ali com José, e eles contam o sonho para José. E nós observamos isso. E José interpretou os seus sonhos. E tudo que José havia falado aconteceu. O copeiro-chefe voltou para trabalhar com Faraó. E ele tinha prometido, olha, eu vou me lembrar de você quando eu estiver lá na casa, no palácio. Só que o padeiro-chefe, aconteceu aquilo que José havia falado, ele é enforcado, e aí o copeiro-chefe é livrado, é libertado da prisão e volta a trabalhar com Faraó. E aí no versículo 23, do capítulo 40, observa aí, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José com expectativas. Imagine a expectativa de José. Ele vai lembrar de mim, ele vai falar para Faraó, eu vou sair dessa prisão. Mas isso, meus irmãos, se passou 2 anos. 2 anos ficou esquecidos ali na prisão. Volto a repetir. Imagine José em todas essas circunstâncias, em tudo o que está acontecendo ao seu redor. Imagine José com os seus sonhos. O sonho que ele havia ali falado para a sua família, ele contou com entusiasmo. Imagine tudo isso agora na mente, no coração de José. Temente ao Senhor, não cedeu à sedução da esposa de Potifar. Vai para a cadeia injustamente. Está aí alguém que tinha tudo para desistir de tudo. Eu vou usar uma linguagem popular aqui mesmo, né? Aquele que tinha tudo para chutar o balde. Eu não quero mais saber de nada. A vida só conspira contra mim. Nada dá certo. Quando as coisas parecem que estão dando certo, eu levo um golpe. Que negócio é esse? Eu não quero mais saber de nada. Não quero mais pensar em nada. Não quero mais lembrar dos meus sonhos. Não quero mais saber de nada. Ele tinha tudo para, assim, reagir. Mas não. Deus foi trabalhando na vida dele. E diz o texto que então, depois de 2 anos, que o copeiro-chefe foi lembrar das palavras de José. Irmãos, deixar Deus ser Deus de nossos sonhos é reconhecê-lo como a fonte da visão à nossa vida, para a nossa vida. A essência é o louvor e não o orgulho, e tudo que temos e somos é dádiva dele. E isso José foi aprendendo a cada dia, a cada momento, no seu momento de êxtase, de grandeza, e no seu momento de queda, de solidão, de perda. José foi entendendo que Deus estava no controle de todas as coisas, e ele sabia, acontecesse o que acontecesse, Deus estava com ele. Deus não deixaria de ser Deus. E uma outra diretriz então que aprendemos na história de José: deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. É isso que nós observamos aqui. Tudo estava indo ao contrário na mente aqui de José. Tudo estava conspirando contra. Tudo estava dando ao contrário. Como é que pode? Estava ele preso ali. Aí
nós conhecemos a história, até que foi lembrado, foi chamado para Faraó. Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. José foi chamado, interpretou o sonho de Faraó. Faraó e os seus conselheiros se agradaram disso e colocou José aonde? Em qual posição? A segunda maior autoridade de todo o Egito. Menininho ali de 17 anos, que saiu ali frustrado, com o ódio dos seus irmãos, vendido, revendido, indo para uma cadeia ali. Agora ele está no segundo lugar, ou seja, a segunda maior autoridade de uma das maiores nações da época, de um dos maiores impérios da época. José, então, era aquele que tinha toda a autoridade sobre o Egito. A palavra dele era lei. Assim Faraó determinou que fosse. Veja, deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. José teve tudo para se abandonar de vez, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável. E o último princípio que a gente pode observar aqui abrange os anteriores que a gente viu. Deixe Deus ser Deus de seus sonhos. Deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. E deixe Deus ser Deus do futuro, quando Ele executa o seu propósito maior na história. Deus tinha uma história linda com José. José expirava, quando ele estava já para falecer, ele faz aqui uma declaração que ressalta a sua confiança inabalável no Senhor, já no final da sua vida. Vamos observar aqui, abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, versículos 24 a 25. Gênesis 50, 24 a 25. José já estava se aproximando. Ele já sabia que o seu tempo já estava próximo. E ele disse assim, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Na morte, José tinha tanta confiança no cuidado de Deus, como ele tivera durante todos os anos aflitivos da sua vida. Seu sonho pessoal se tornou parte do plano de Deus para o nascimento da futura nação de Israel. José podia morrer sabendo que nada inverteria a estratégia irrevogável e imutável de Deus. Ele podia tirar da mente a preocupação sobre o futuro, porque José aprendera que Deus é digno de confiança. Ele é digno de confiança durante tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou. Isso estava claro na mente de José e no seu coração. As 66 pessoas que Jacó, seu pai, levou para o Egito, e mais José, os seus 2 filhos e a sua esposa, perfaziam 70 judeus ali no Egito. E 430 anos depois, mais tarde, Israel deixaria o Egito com mais de 2 milhões de pessoas. Foram para o Egito num total de 70 pessoas. 430 anos passaram e Deus tirou os judeus do Egito, mais de 2 milhões de pessoas. Deus tinha um plano. E olha então o que José disse aqui, beirando a sua morte: eu sei que o nosso Deus vive, Ele prometeu dar uma terra para nós, e Ele vai vir aqui, Ele vai nos visitar e vai tirar vocês daqui. Mas eu não estarei mais aqui, mas levem os meus ossos junto com vocês. Ele tinha plena certeza, plena convicção. Irmãos, José é lembrado como um dos maiores homens da história,
porque permitiu que Deus fosse Deus de seus sonhos. Ele tornou-se, apesar de tudo, em vez de amargo por causa de tudo. E quanto a nós? Rancorosos, reclamões ou amáveis? Esperançosos, vigorosos? A prova de sermos amáveis é podermos afirmar como José, como nas suas palavras finais aqui, em outras palavras, como ele dizendo: atentem para a vida, meus amigos, ouçam-me, os que veem os outros como inimigos, o que no momento parece mal, Deus tornará em bem. Eu vou guardar o meu sonho. Como se ele estivesse dizendo isso. Está aqui na sua palavra. Irmãos, que o nosso Deus nos conscientize. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. E deixe Deus ser Deus do futuro, enquanto Ele executa o seu propósito na história. Esse é o nosso Deus. Por isso que nós lemos o texto: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus é esse Deus que age na história, na nossa história. E a história de José é a história que complementa, é a história que anda, e é a história que vai junto com a história do nosso Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Os propósitos de Deus jamais podem ser mudados, frustrados. Deus tinha um plano para aquela nação. Por mais que aparentemente, muitas vezes, pareceu que era impossível se concretizar, José foi moldado, José foi transformado de um menino mimado, daquele que tinha uma fé talvez até mimado por culpa da educação que recebeu nesse sentido. José ficou maduro, amadureceu, cresceu em vigor, cresceu na fé, cresceu na persistência, cresceu tendo a plena consciência: Deus está no comando de todas as coisas. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Você tem sonhos, deixe Deus ser Deus. Deixe tudo com Ele. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele continua escrevendo a tua história, a nossa história. Bendito seja o Senhor. E possamos dizer assim, como alguém também já disse: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Louvado seja Deus. Ó Senhor, dá-nos a percepção, rogamos conhecimento, rogamos a Ti, ó Deus, quando nós relembramos desta grandiosa história de José. Nós temos muitas, mas muitas coisas mesmo para aprendermos. José era alguém que tinha tudo para dar errado. José teve todas as circunstâncias gritando ao seu ouvido, como se Deus não existisse, ou Deus tinha frustrado os seus planos, os seus propósitos. José vai sendo lapidado, moldado, capacitado por Ti. Moisés vai sendo transformado no seu dia a dia. Imaginemos, para um jovem de 17 anos, enfrentar toda a rudeza, a amargura, o ódio e o ciúme de seus irmãos. José é vendido e vai morar numa terra estranha, e só esse fato ali já era motivo de José se tornar, na viagem dos ismaelitas para o Egito, já se tornar alguém rancoroso, amargurado. Mas o Senhor foi falando ao seu coração. José vai enxergando que os sonhos que ele teve, o Senhor é fiel, o Senhor realmente não apenas faz com que nós sonhemos, mas o Senhor nos prepara
para que esses sonhos sejam concretizados para o louvor da sua glória. José aprendeu isso. José deixou Deus ser Deus de seus sonhos. E nós também possamos, ó Deus, assim estar atentos a isso, na nossa vida aqui. Deixemos o Senhor ser Deus dos nossos sonhos. Deixemos o Senhor ser Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contestar os nossos sonhos. Deixemos o Senhor ser Deus do futuro, enquanto o Senhor executa o seu propósito maior para nós. O Senhor tem algo para nós maravilhoso, grandioso, como o apóstolo Paulo sempre fez questão de deixar claro isso. O Senhor tem algo para nós maior do que todas as coisas. Senhor, que nós possamos caminhar confiantes em Ti. Para aqueles sonhadores que estão desapontados, desanimados, cabisbaixos, amargurados, rudes, Deus, fale a esses corações, no nome precioso de Jesus. Senhor, a história de José tem a ver com a história de Jesus Cristo, aquele que nos libertou e aquele que fez possível os nossos sonhos, ó Deus, estarem sendo guiados, confirmados por Ti, Jesus Cristo, que conquistou para nós a vida eterna e vida em abundante. Agora nós iremos comer do pão e beber do cálice. E rogamos que os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que já professaram a sua fé em Ti, possam comer do pão e beber do cálice. Que não se privem desse momento. Que não ouçam a voz do tentador, a voz da carne, a voz do mundo, gritando em seus ouvidos que eles não podem comer do pão e beber do cálice. Eles entendam e compreendam de uma vez por todas que nós temos um advogado que nos purifica. Nós temos alguém que intercede por nós temos alguém que perdoou os nossos pecados. E nós temos livre acesso na Tua presença. Não se privem. Seja qual for o motivo, que agora eles possam se examinar e colocar diante de Ti e participar desse momento tão importante na nossa vida, e celebrarmos a nossa vitória em Cristo Jesus. E ousadamente posso dizer, estarmos vivendo um sonho que o Senhor mesmo deu a nós. O sonho de termos a vida eterna e essa vida em abundância. E que circunstâncias e que lutas nada poderá nos afastar desse amor, nada poderá tirar de nós a certeza do Teu amor para conosco. Que esses irmãos e irmãs celebrem este momento tão precioso na Tua presença. Assim nós oramos nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos